Olá, professores, pedagogos e a todos os profissionais que estão acompanhando a Jornada Pedagógica Semeando 2026. Eu sou a pedagoga Suzana Lemos e hoje estarei aqui conduzindo os trabalhos. Vamos ver qual será o nosso tema de hoje? Então, olha aí, o nosso tema é Construindo uma Escola que Dialoga com as Adolescências. Para trabalhar este tema, nós trouxemos assim uma convidada muito especial. Vamos saber um pouquinho sobre ela? Olha aí quem será a nossa palestrante. A nossa palestrante é a professora Emily Areias. É doutora em Ciências da Educação pela Universidade de la Integración de las Américas, UNIDA, no Paraguai. E mestre em Ciências da Educação pela mesma instituição. Possui especialização em treinamento desportivo, é graduada em licenciatura em Educação Física pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM, e em Pedagogia pelo Centro Universitário Cidade Verde, Paraná. Atua como professora concursada da Secretaria de Educação e Qualidade de Ensino do Amazonas, SEDUC/M, com experiência em todas as etapas da educação básica, tanto na rede privada quanto na rede pública. Participou como redatora do PRO-BNCC, na área de linguagens, e integrou a equipe de elaboração das propostas curriculares e pedagógicas do ensino fundamental e do ensino médio do Amazonas. Então, já trouxemos aí a apresentação da nossa palestrante. Seja muito bem-vinda, professora Emily, e agora é com você. Olá, caros colegas, tudo bem? Como sempre, é uma enorme satisfação estar com vocês no dia de hoje, né? Mais uma vez, para dialogarmos sobre temas tão relevantes para a nossa educação. Quero agradecer à professora Suzana, né, que fez aí a minha breve apresentação. São muitos anos de jornada e, como sempre, falar sobre educação, para mim, é muito gratificante, né, estar aqui com vocês também no dia de hoje. Então, hoje nós trouxemos aqui uma temática a qual foi proposta, que chama Construindo uma Escola que Dialoga com as Adolescências. Como é complexo entender, né, esse cenário que trata sobre as diferentes adolescências. E aqui, no dia de hoje, eu trouxe, para começarmos essa discussão, 3 questionamentos. Quero que coloque em tela os 3 questionamentos que nós vamos falar no dia de hoje. Você conhece o interesse dos estudantes amazonenses? Hoje nós vamos saber se você já tem uma prévia disso ou não. E aí, essa discussão, ela trata exatamente de uma escuta que foi feita, né, pelo Ministério da Educação, que envolveu 2,3 milhões de estudantes de todo o nosso país. No Amazonas, nós tivemos um recorte muito significativo, em que 67% dos nossos estudantes eles participaram dessa discussão. E foram ouvidos, né? Essa construção, ela serviu para construir políticas nacionais e também está servindo para nortear as nossas políticas estaduais. Em específico, a política que foi construída foi o Programa Escola das Adolescências, né, que trata especificamente desse público, que são os diferentes adolescentes. Política que dialoga com outras também nacionais, que é o Pacto pela Recomposição das Aprendizagens, e trouxe aí um olhar diferenciado para esse público. Então, sabendo disso, esses questionamentos, Emily, tu tiraste de onde? Tirei dessa escuta, e essa escuta ela traz muitas revelações para a gente, porque, antes de tudo, é importante que a gente conheça quem é esse estudante, o que é que ele gosta, quais são os interesses dele, o que ele almeja para a vida dele, qual é a escola que esse estudante espera, né, se conectar, receber, como é que ele vê esse professor, o que ele tem interesse dentro desse contexto. Então, assim, a escuta ela traz para a gente resultados muito bacanas, que pode aí nortear as nossas práticas pedagógicas, as nossas políticas educacionais, enfim. Diante disso, nós vamos colocar na tela 3 questionamentos. E aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão responder verdadeiro ou falso. Pode colocar no chat, ou pode colocar
anotar aí no seu caderno. Vai ser um pensa rápido, tá bom? Nada de ficar demorando. Então, a gente vai falar aqui e vocês já vão dizer se verdadeiro ou falso, dentro daquilo que vocês acham. Então, vamos lá para a questão de número 1. Trata sobre o hobby. O hobby favorito do estudante do Amazonas ainda é o futebol e os esportes coletivos. Você acha que essa afirmativa ela é verdadeira ou falsa? Então, você coloca aí V ou F, tá bom? E vamos para os próximos. Questão de número 2. Trata sobre o sentimento desse estudante, desse adolescente. A maioria dos estudantes do 9º ano sente que a escola é um lugar onde eles podem participar das decisões. Será que a escola é um lugar onde esse estudante acha que ele consegue participar das decisões? Coloque aí se verdadeiro ou falso. Tempinho para você pensar, mas tem que ser rápido, tá bom? Questão de número 3. Trata sobre acolhimento e confiança. No Amazonas, a maioria dos estudantes, mais de 70%, afirmam que não possuem nenhum adulto de confiança dentro da escola para conversar sobre assuntos importantes. Então, a gente está trazendo aqui uma afirmativa em que diz que os estudantes acham que na escola não existe nenhum adulto de confiança em que eles podem dialogar. Então, a gente vai dar aqui, eu acho que vocês já conseguiram colocar aí, né, se verdadeiro ou se falso para os 3 questionamentos. E agora nós vamos seguir para trazer as respostas para vocês. Será que você conhece esse estudante? Será que você conhece o estudante que está aí na sua sala de aula? Então, vamos lá. Para o questionamento de número 1, vamos colocar aqui a resposta em tela. Resposta falsa. A escuta nos mostra que os estudantes, que os jogos online, eles superam os esportes contra 52% no 6º e 7º anos, né? 60% contra 52%. Então, hoje, a escuta ela nos mostrou que esses estudantes, eles estão preferindo atividades que envolvam as questões digitais, jogos online, enfim, né? Mas essa escuta também, quero trazer aqui uma ressalva, ela nos mostra outros interesses desse estudante também. Hoje, os jogos online, eles estão superando a questão do esporte coletivo ou do futebol. Porém, a questão esportiva e as questões que envolvem arte e cultura ainda posicionamentos de interesse desses estudantes. Então, para a gente entender do que eles estão gostando. Eles gostam dessa questão digital, que vai muito ao encontro do perfil contemporâneo desses estudantes, né, que nós temos, porém, eles também ainda gostam de socializar. Mas esse percentual é menor quando comparado aos jogos online. Então, vamos para o questionamento de número 2. Vamos ver o que vocês colocaram. Vocês colocaram aí verdadeiro ou falso? A resposta é falsa também. O índice de percepção, quando a gente pergunta se os estudantes do 9º ano sentem que a escola é um lugar onde eles podem participar das decisões, o que eles responderam para a gente? Essa participação cai drasticamente de 50% quando esses estudantes chegam no 8º e 9º ano. Então, assim, conforme os anos avançam dentro da etapa, esses estudantes acham que eles não têm mais um nível alto de participação. Quando eles estão no 6º e 7º, eles colocaram nessa escuta que eles ainda se sentem, né, participativos ali dessas decisões da escola. Porém, quando esse cenário ele vai mudando, transicionando do 8º para o 9º, os estudantes sinalizaram que eles não acham que eles conseguem participar ativamente das decisões, eles não conseguem aí ter essa escuta muito participativa, né, dentro do contexto escolar. E lembrando que esse é o recorte dos nossos estudantes amazonenses, tá bom? Porque nós tivemos aí uma escuta nacional, mas para esses questionamentos nós analisamos os relatórios, tanto do 6º e 7º quanto do 8º e 9º dos nossos estudantes da rede estadual, tá bem? Vamos para o questionamento de número 3. Vocês responderam verdadeiro ou falso? Trata sobre acolhimento e confiança. Então, no Amazonas, a maioria dos estudantes afirmam que não tem na escola nenhum adulto em que eles possam conversar sobre assuntos importantes. Verdadeiro ou falso? Vamos seguir. Falso também. Os relatórios nos mostram que 73% e 63%, comparado aos anos escolares, dos estudantes possuem sim um adulto de confiança na escola. Esse é um ponto muito importante, gente, porque hoje
uma das maiores necessidades desse estudante adolescente é um espaço em que eles possam ser ouvidos, é um espaço em que eles consigam ter o acolhimento. Então, ter nesse espaço escolar, nessa sala de aula, um adulto em que eles tenham confiança, faz com que eles tenham interesse em continuar ali naquele espaço, aprendendo, se engajando, e faz com que eles tenham interesse em permanecer e dar continuidade aos estudos deles. Então, ter uma pessoa de confiança na escola, em que eles consigam, principalmente um adulto, dialogar, conversar, sentir ali seguro, né, dentro daquele espaço para tratar sobre inúmeras questões, inclusive de crises da idade, é muito importante, né, que tem esse adulto e que esse adulto consiga nortear e orientar esse estudante corretamente. Então, a escuta, ela não é só uma pesquisa, gente. Ela é uma ferramenta de sobrevivência pedagógica, né? Ter esse espaço de escuta, de acolhimento, é uma ferramenta de sobrevivência pedagógica. Olhar para os nossos resultados, olhar para os dados, é uma ferramenta de sobrevivência pedagógica. Então, nós temos hoje muitos dados que podem subsidiar as nossas aulas, as nossas práticas pedagógicas, o nosso comportamento dentro do espaço escolar, da sala de aula, como eu devo me comportar também como profissional junto a esse estudante, quais são as expectativas que hoje a educação atual espera de mim, a educação na contemporaneidade, né? Então, dentro desse cenário, hoje nós já temos muitos resultados, muitos dados, e eu sempre falo, o número, ele sempre traz ali alguma coisa, revela algo para a gente, né? Então, é muito importante a gente estar atento a essas questões de números. Vamos seguir, que o nosso tempo está curto no dia de hoje. Seguindo, quais são os critérios cronológicos? Trouxe aqui para vocês critérios cronológicos e de divergência, só para vocês entenderem a complexidade da adolescência. Então, a OMS, ela define o adolescente entre 10 e 19 anos. A IUECA já define como essa adolescência entre 12 e 18 anos. A ONU, ela utiliza o termo jovens para essa faixa etária de 15 a 24 anos, e esse critério ele é muito usado para fins estatísticos e políticos. E o Ministério da Saúde trabalha com a faixa etária entre 10 e 24 anos em suas normas e políticas. Então, a gente consegue perceber que a adolescência ela já é complexa em várias situações, inclusive na definição cronológica dessa idade, né? Não tem nenhum órgão, uma instituição que diga é isso e pronto e todo mundo vai seguir isso. Então, para vocês verificarem que não tem um perfil padrão dentro desse contexto, né? Seguindo, nós vamos ver que, enquanto o ECA nos diz que entendemos e atendemos esses adolescentes a partir dos 12 anos de idade, a biologia e a OMS ela já nos mostra que a partir dos 10 anos já iniciam essa transição que é tão complexa. Entender essa sincronia de maturação é o que nos permite acolher esse estudante que começa a passar para um corpo adulto, mas ainda lida com emoções de criança. Então, hoje, né, para a gente que tem aí a oportunidade de estar convivendo com diferentes adolescentes, eu, por exemplo, já comecei a fazer essas observações, né? Você consegue ver que, às vezes, uma criança está com a faixa etária de 10 anos e ela já começou o processo de transicionar para aquela adolescência. Enquanto tem crianças de 12 anos que agora que vão começar. Então, assim, existem estudos que mostram que esse perfil também ele vai mudando, por exemplo, em meninas, né? A primeira menstruação das meninas. Já tem estudos que mostram que a idade das meninas, elas mudam para a primeira menarca quando elas comparada a meninas que vivem na zona urbana, às meninas que vivem na zona rural. Então, para vocês perceberem que esse complexo de entendimento também dessa adolescência passa por muitas questões, inclusive social, né? Social ali, o contexto social também influencia nessa percepção do que é ser adolescente. Então, trouxe também aqui a diferença entre puberdade e adolescência, né? Puberdade nada mais é do que o processo biológico de desenvolvimento físico e de maturação sexual. Nessa puberdade é quando ocorrem as mudanças hormonais, corporais, é quando a gente já consegue perceber o crescimento dos pelos, das mamas, a menstruação, a alteração de voz. E aí agora a gente vai ver o que seria a adolescência.
A adolescência, ela é justamente uma fase muito mais ampla. E a puberdade, gente, ela está dentro da adolescência. Porém, a adolescência, ela engloba as mudanças físicas que passam pela puberdade, as mudanças psicológicas, em que envolve a questão de construção da identidade, administração das emoções, as questões sociais, que traz aí uma questão de autonomia, de relações, né? Como ele se relaciona com o outro, como ele se entende dentro dessas relações. Então, a puberdade é uma parte essencial da adolescência, que influencia muito, né? Porque são muitas questões hormonais ali envolvidas. Porém, é importante que a gente entenda que a adolescência são muitas outras questões que envolvem ela. Então, é por isso que é muito difícil ter essas definições e ter também esse entendimento, né? Então, é por isso que é preciso que nós, como profissionais, tenhamos aí a sensibilidade de entender esse contexto. Então, a idade cronológica nem sempre é o melhor critério para que nós possamos entender esse estudante. Existe uma enorme diversidade dos parâmetros, tanto biológicos quanto os psicossociais. Seguindo, nós vamos ver qual é a fase da adolescência e o impacto na aprendizagem dos estudantes do ensino fundamental. A gente sabe que é muito difícil, né, lidar com esse estudante adolescente, passando pela puberdade, passando por administração das suas emoções, enfim, e quando isso tudo ainda agrega o contexto escolar. Então, para a gente também, como professor, é um cenário complexo, né? Esta fase ela é marcada por profundas transformações que alteram a forma de como o estudante processa o conhecimento e se relaciona com a escola. Então, hoje nós trouxemos aqui aquela breve escuta e vocês perceberam que tem muitas situações complexas, né? Como é que esse estudante vê essa escola? Como é que ele administra as suas emoções? Como é que ele administra as suas relações com o outro, com esse professor? Como é que ele engloba todas essas questões de aprendizagem dentro desse universo que está tão conturbado, muitas das vezes, dentro desse indivíduo, né? Então, o indivíduo, nessa fase, ele possui a capacidade de ampliar seu campo de conhecimento. Ele desenvolve aí um raciocínio pautado em hipóteses, ou seja, é uma fase em que esse estudante ele gosta de indagar, de questionar, de investigar, né? Ele é muito curioso nessa fase, e aí nós precisamos ter esse olhar mais atento para esse estudante. O adolescente de hoje, ele parece viver em constantes conflitos de interesse, prevalecendo, assim, outros interesses sociais, como direcionamento de atenção aos amigos, diminui nessa fase o interesse pelas atividades acadêmicas. Aqui abre uma aspa assim bem importante, né? A gente percebe quem aí já foi, quem é, né, professor, quem já foi, enfim, professor do 6º ao 9º ano, né, que é essa fase que está ali dentro dessa complexidade de transição, sabe que são muitos desafios também que a gente enfrenta. Então, a gente sabe que nessa fase há o interesse desse adolescente pelas relações ali, pelo colega, de se sentir aceito, né, ali a um determinado grupo, porém, tem a diminuição desse interesse pelas atividades escolares. Então, aí é quando a gente entra os nossos desafios enquanto profissionais para saber o que fazer, né? Como engajar, como trazer o interesse desse estudante para mim, né? Para a minha aula, para o que eu estou planejando. E aí a gente, considerando ainda essa escuta, porque, como eu disse, né, os dados eles falam. Nós vamos um pouco mais para frente no dia de hoje entender o que esse estudante gosta, né, de ter na sala de aula, o que ele gosta, quais são as temáticas que ele gosta de abordar, que ele gostaria que fosse abordado, como é que ele gosta que seja essa aula. Então, nós vamos trazer isso no dia de hoje, porque é como ele tem interesse que vem todo o nosso planejamento em cima daquilo que ele está também esperando da gente, né? Então, vamos seguindo. Em qualquer contexto social, a adolescência sempre será um período de crise, que se deve tanto às mudanças fisiológicas quanto às psicológicas. Então, assim, não importa o contexto sociocultural em que esse estudante ele viva, a adolescência sempre vai ser um espaço de crise para ele, né? Crise de identidade, crise de se sentir pertencente a determinados locais, enfim. É uma crise interna que parece que não acaba tão cedo, mas acaba, né? Todos nós já passamos por isso e nós sabemos que uma hora isso vai amenizando, e quando a gente já se percebe, já se passou a adolescência, já somos jovens. E aí, assim, dentro desse cenário, qual é o papel do professor? O papel do professor é
Ensinar não é só transferir conhecimento, mas também é criar possibilidades para a sua construção ou para a sua produção. Aí, seguindo, aqui a gente trouxe um recorte da fala de Paulo Freire, mas seguindo nós vamos. O bom professor pensa no fazer, ele tem de refletir sobre sua ação, demonstra que investir em seu ofício buscando atualizações contínuas, conseguindo integrar o saber teórico ao saber fazer e saber ser. Aqui o autor Gutierrez trouxe essa citação para a gente, e eu sempre assim, enfatizei muito essa questão de nós trabalharmos. Aqui o autor trouxe nada mais, nada menos do que os pilares educacionais na fala dele, né? Eu gosto muito, né, enquanto profissional, de sempre planejar e pensar nesses pilares educacionais, porque não é só o saber sobre, né? Hoje nós precisamos de pessoas dentro da nossa sociedade, dentro dos nossos fazeres, que saibam também resolver problemas, e aí passa pelo saber fazer. O saber fazer é o mão na massa, e mais para frente vocês vão ver que os estudantes eles têm interesse em atividade de mão na massa, né? Porque traz ali a questão da resolução de problemas, resolução de projetos, enfim, situações do dia a dia que ele consiga também pensar e agir diante daquilo. E dentro desse pilar ainda tem o saber ser e conviver, porque eu preciso também, para estar dentro de uma sociedade, de um grupo, enfim, saber me relacionar com o outro. Então, eu tenho que saber sobre, saber fazer, saber ser e conviver. É um conjunto de habilidades que me fazem ser uma pessoa, um bom profissional, ou uma pessoa bem resolvida, bem relacionada, enfim. Dentro disso, nós seguimos como é que isso se conecta com a realidade, né? Durante a exploração da identidade, os estudantes adolescentes eles querem oportunidades para tomar decisões na sala de aula. Isso aí vai muito ao encontro daquilo que nós ouvimos lá naqueles 3 questionamentos, né? Um deles falava sobre isso, que o estudante ele não sente que a escola, os estudantes do 9º ano, não sentem que a escola é um espaço em que eles conseguem participar das decisões. Mas os autores trouxeram aqui que esses estudantes, eles querem isso em 89, só para vocês verem que essa adolescência, apesar de ser complexa, e de a gente estar num novo tempo, essas adolescências, elas não transicionam, não mudam muito naquilo que a gente quer, né? A gente quer espaço para tomar decisão. Aqui, em específico, o autor colocou tomada de decisão dentro de sala, conectando o que está sendo aprendido com os interesses pessoais e experiências. É preciso criar situações em que eu consiga, né, relacionar que aquele aprendizado vai servir para isso. Senão, às vezes, a gente fica, né, isso vai servir para quê? Então, é muito importante que nesse nosso planejamento, nessas nossas aulas, a gente consiga fazer essa inter-relação, né, do conhecimento, do saber sobre de que formas ele também consegue aplicar esse conhecimento na vida dele, no cotidiano, para ele entender que aquilo é importante por conta disso, né, trazer um sentido para o aprendizado. Seguindo, o papel do educador como mediador. O educador não deve apenas incutir conteúdos, mas auxiliá-los na sua construção de mundo. Então, hoje aqui na jornada, né, do Centro de Mídias, nós temos 2 cenários, que sempre é o professor presencial e o professor mediador. Ambos possuem funções que são diferentes, mas que se integram, né? O professor presencial, ele traz aí a perspectiva de como transmitir esse conteúdo da forma mais didática, interativa, mão na massa, enfim, possível. E, em conjunto com o professor mediador, ver a forma de como engajar esses estudantes, né? A gente deixa daqui, o professor mediador faz esse acolhimento aí, o acolhimento, a escuta, pesquisa formas de trazer perspectivas de engajamento desses estudantes. Também nós precisamos pensar em conjunto formas de ver como esse estudante ele consegue interagir, como que mesmo aqui deste lado, e estando vocês aí do outro lado, nós conseguimos formas de fazer uma escuta, de fazer uma acolhida, de fazer com que esse estudante se sinta ouvido, se sinta pertencente, se sinta, enfim, acolhido de todas as formas. Seguindo, nós vamos trazer aí qual é a escola para essas adolescências. Aí eu trouxe aqui os dados que o próprio diagnóstico, enfim, que o próprio programa Escola das Adolescências trouxe para a gente, né? Nós já temos uma política nacional que está aí em todo o país, e no Amazonas não é diferente, já temos essa implementação na nossa rede. E aí esses relatórios eles nos mostraram que não tem um modelo único,
Não tem uma escola padrão e única. Assim mesmo como a escola ideal, ela reconhece que não há um estudante padrão. Quem dera se todo mundo fosse padronizado, né? Não sei se seria mais fácil ou mais difícil, porque é muito bom também conviver com essa pluralidade. Então, assim, dentro desse cenário, a primeira coisa que nós precisamos reconhecer é que não há nenhuma escola, nenhum modelo, nem estudante padrão. Ou seja, não tem uma receita de bolo pronta. Uma escuta ativa. A base para apoiar as transições nos anos finais é o acolhimento das particularidades. Então, qual é o caminho, Emily, dentro dessa transição em que nós, enquanto profissionais, conseguimos aí apoiar esse estudante, fazer com que ele se engaje, fazer com que ele tenha interesse na minha aula, tenha interesse em continuar estudando, não desistam dos seus estudos. Gente, o segredo todo está no acolhimento. Eu já tive várias situações de estudantes que chegaram ao final e disseram: olha, professora, eu continuei porque a senhora me deu aquela força, porque a senhora me deu aquela palavra, porque a senhora parou e me ouviu. Às vezes, no meu próprio intervalo, às vezes eu parava, sentava ali no banquinho da escola, não demorava muito, eles chegavam, porque eles querem compartilhar, eles querem um ponto de apoio, eles querem alguém de confiança, que às vezes ele não tem esse lugar seguro dentro da casa dele, ou dentro da comunidade em que ele vive. E o espaço seguro dele é na escola. Então vamos seguir, que o nosso tempo está curto. Vamos lá. Os dados, eles falam. Então, aqui, como eu trouxe para vocês, nós tivemos a participação de 2,3 milhões, uma adesão muito significativa da rede estadual, 67% dos nossos estudantes participaram dessa escuta. Seguindo, uma lacuna que nós percebemos foi que apenas cerca de 10% dos estudantes, isso eu estou falando a nível nacional, tá, gente? Identificam temas como cidadania, política e sustentabilidade e meio ambiente como os mais importantes para o seu desenvolvimento. Mas olha aqui um ponto importante. São 2,3 milhões de estudantes que foram ouvidos. Desses 2,3 milhões, nós tivemos o percentual de apenas 10% que tiveram interesse em temáticas como essa. Então, eu trago aqui um ponto de reflexão. Será que esses temas eles estão sendo trabalhados de forma envolvente, de forma que traga o interesse desse estudante? Aí nós tivemos um ponto também de atenção. No Norte, nós fizemos essa comparação, né? A demanda por conteúdos que envolvem temas de sustentabilidade e meio ambiente é maior do que a média nacional, de 15% e 14%. Então, aqui nós temos uma oportunidade única para trabalhar temáticas como essa no nosso contexto amazonense. E essas temáticas, elas estão dentro do nosso currículo, gente, como os temas contemporâneos transversais. Apesar de ser um percentual maior do que o nível nacional, eu ainda acho um percentual baixo para a região e o território em que nós nos encontramos, né? Eu acho que esse percentual ele poderia ser um pouquinho maior. Então, aqui vai um ponto de reflexão de que formas nós poderemos abordar temáticas como essas, que são tão relevantes também para esse estudante, para que ele tenha esse interesse, né? Dentro do nosso currículo, nós já temos isso de forma transversal, já traz aí essas temáticas que devem englobar os nossos objetos de conhecimento, as habilidades, as práticas ali que nós planejamos. Porém, será que a gente está abordando de uma forma criativa, didática, engajadora? É um ponto de reflexão, tá bom? Aí nós vamos para o próximo. O que os estudantes sinalizaram? Apenas 1 em cada 10 estudantes consideram as aulas teóricas indispensáveis para a escola do futuro. Então, aqui nós já tivemos um cenário em que os nossos estudantes, tá, da rede estadual, sinalizaram que o interesse deles, gente, é por atividades mais práticas possíveis, em que eles consigam interagir, em que eles consigam ser ouvidos, em que eles consigam fazer trocas ali com os colegas, em que eles consigam também buscar formas de resolver esses problemas, em que eles consigam colocar a mão na massa. Seguindo, há um forte desejo por atividades mão na massa, que reforça o que a gente está falando aqui, e por projetos de resolução de problemas. Você pode usar isso para discutir como as práticas pedagógicas menos passivas aumentam esse engajamento. Então, como que eu posso criar práticas, estando do lado daqui, propondo para o lado de lá, né, do ensino mediado, que traga um maior engajamento desses estudantes, desse professor com os estudantes, dessa sala de aula. Fica aqui o desafio. Outros aspectos relevantes para os adolescentes
tem a ver com temas que envolvam diálogos. Então, para melhorar a convivência, os estudantes eles priorizam atividades que falem sobre bullying, racismo, prevenção de violências. Então, já fica a deixa aqui também para trabalhar temáticas como essa nas aulas, principalmente considerando ali a transversalidade do currículo nos temas contemporâneos. Seguindo, o desejo por ter uma pessoa conselheira na escola para buscar em momentos de necessidade um ponto relevante de acolhimento. Já falamos bastante sobre isso e isso trata também da saúde mental desse estudante, tá bom? Nós vamos seguir, que o nosso tempo, mais uma vez eu reforço, é curtíssimo, mas eu acho que a nossa discussão está bem bacana no dia de hoje. Campeonatos esportivos entre escolas e atividades abertas na comunidade são vistos como formas de aumentar o interesse e a participação escolar. Então, os estudantes, eles gostam de atividades que envolvam esportes, como eu coloquei, né? E eles também gostam de atividades em espaços abertos, né? Então, se a gente puder promover ações que integrem atividades externas, também é bem interessante. Diversidade étnico-racial. Em escolas com maior presença de estudantes negros, há uma demanda significativa para conteúdos sobre direito e combate ao preconceito. Aqui também fica, né, um ponto muito importante. Existem muitas políticas hoje nacionais que a Secretaria de Educação também está implementando, que traz aí situações relacionadas à diversidade étnico-racial. Então, é importante que nós, professores, tenhamos esse conhecimento. Vulnerabilidade. Isso aqui é um ponto muito bacana. Olha só, o relatório ele nos mostrou que nas escolas que têm ali um contexto de maior vulnerabilidade, os estudantes, eles tendem a valorizar melhor esse espaço e eles se sentem mais acolhidos e pertencentes a esse espaço, né? Então, esse espaço é importante para discutirmos a função social da escola, né? Qual é a função social dessa escola, né? Seguindo, trouxe aqui para vocês rapidamente, né, um recorte sobre esse adolescente, qual é a identidade desse adolescente, como é que ele se autodeclara. Então, muitos se declaram pardos, alguns se declaram indígenas, enfim, outros pretos. É importante, dentro desse espaço, que haja ali a construção dessa identidade, para que ele consiga se reconhecer, saber de qual espaço ele pertence. Então, a construção dessa identidade ela já começa nesse cenário aí, né, da adolescência. Seguindo, a escola é vista como um espaço de aprendizado e de autoconhecimento. Então, e de acolhimento, né? Olha como é que eles enxergam essa escola. Um espaço de aprendizado, de autoconhecimento e de acolhimento. Quando o assunto é confiança, um ponto forte é a existência de pelo menos um adulto de confiança na escola para a grande maioria. Então, eles também reconhecem essa escola como um espaço um espaço seguro, né, em que eles têm ali, geralmente eles possuem ali um adulto em que eles podem confiar. Seguindo, mais importante do que a forma como o adolescente se comporta em casa ou na escola, deve-se levar em conta que tipo de desenvolvimento é mais satisfatório para que esse indivíduo consiga atingir uma vida adulta mais adequada, para que esse indivíduo consiga ter uma saúde mental e consiga continuar ali os seus estudos e a sua vida, né, social, enfim. Seguindo, o que esses estudantes eles buscam? Quais são os interesses deles, os desejos? Então, além da disciplina dos componentes curriculares tradicionais, eles têm um forte desejo por temas ligados a esporte e bem-estar, arte e cultura. Lembra que eu coloquei no início da nossa palestra? Então, está aí o percentual de interesse desses estudantes. Quando o assunto é tecnologia, o interesse por conhecimentos de tecnologia e mídias digitais, nós percebemos que nos nossos estudantes do Amazonas é bem alto, gente. Então, eles têm interesse por atividades que envolvam questões tecnológicas. Seguindo, vida fora da escola. O lazer desses estudantes é dominado por jogos online, que nós já sinalizamos, por esportes coletivos, também é um percentual bem significativo. Eles também gostam muito das questões que envolvem a espiritualidade, que também ainda é um pilar forte, e eles têm uma grande participação em grupos religiosos, né? Uma dica que nós trouxemos: no ensino mediado, o professor pode usar a tela não apenas para transmitir conhecimento, mas também fazer desta tela uma ponte de escuta junto a esses estudantes. Aqui uma dica que nós trouxemos e nós seguimos. Na questão da transição de percepção, nota-se que os estudantes do 6º e 7º ano
anos tendem a ser mais otimistas em relação ao ambiente escolar quando comparado aos estudantes do 8º e 9º. Por exemplo, a percepção de que a escola é um espaço de participação cai de 64% para 50%. Isso vai ao encontro daquele primeiro questionamento que nós fizemos no início da nossa palestra. Seguindo, desafios de convivência. Os estudantes eles reconhecem que o respeito é mútuo e é um ponto acessível dentro do espaço escolar. E esses estudantes sinalizaram, 59% e 72%, que eles sentem que os professores os respeitam muito. Então, isso aqui é um ponto muito bacana, porque se você está num espaço em que você se sente respeitado, é um espaço que você quer permanecer, né? Quando você está num espaço em que você não se sente respeitado, você não quer ficar ali. Então, esse foi um ponto muito positivo dessa escuta com esses adolescentes. Seguindo, a escola do futuro, né? Como é que essas práticas elas podem dialogar com a realidade? Então, metodologias ativas, eles aprendem melhor, foi isso que eles sinalizaram. Eles adoram metodologias ativas. E eles gostam também de atividades que envolvam visitas, passeios, trabalhos fora da escola, trabalho em que eles possam fazer com um coleguinha fora da escola, né, dialogar melhor. Trabalhos em grupos dentro do espaço da sala de aula, do espaço escolar, também é um ponto muito positivo e que eles gostam bastante, hein, gente? O que é indispensável na escola? Atividades práticas, mão na massa, tá? Não pode deixar de ter essas atividades mão na massa. Seguindo, há uma demanda clara por conversas sobre sentimentos, sonhos e objetivos. E por uma conselheira ou um conselheiro para recorrer em momentos de necessidade que esses estudantes precisam. Então, conversar com esses estudantes sobre essas questões também é um ponto muito positivo para o engajamento, para o pertencimento, para o acolhimento desse estudante em sala de aula. Seguindo, trouxe aqui para vocês, e nós já estamos finalizando, tá bom, o dia de hoje, um ponto de reflexão, que diz respeito sobre o acolhimento que está além daquele conteúdo que a gente está passando, ministrando, né? É importante reconhecer que esse estudante, ele não é só ali um receptor desse conhecimento, né? Ele é uma pessoa que está cheia ali de conflitos, de emoções, de crises, de transformações fisiológicas, enfim. E como que eu posso transformar a escola em um ambiente onde esse estudante se sinta seguro, né? É um ponto de reflexão que eu trago para vocês no dia de hoje. Um questionamento, né? Então, a participação ela não pode ser apenas ouvir informações. Eu não posso só ouvir. Os estudantes, eles pedem por mais espaços de decisão e de projetos que impactem a comunidade. Então, hoje eu deixo aqui, agora nesse momento, esse ponto de reflexão para vocês. Como é que a gente pode transformar essa escola onde esses estudantes ele se sinta acolhido, ele se sinta pertencente, ele sinta que ali é o espaço em que ele vai poder crescer, né? Como ser humano, enfim, nas suas aprendizagens essenciais. Trago aqui esse ponto de reflexão e finalizo, né, o nosso momento no dia de hoje com a nossa palestra. E agradeço também a cada um de vocês que estiveram aí do outro lado, ouvindo, dialogando. Acho que a gente retorna aqui, né, com talvez um espaço de discussão, se vocês tiverem alguma dúvida, já estão sinalizando ali que sim, ó. E aí a gente pode aqui continuar um pouquinho essa discussão, tá bom? Eu passei um pouquinho do tempo, peço desculpa com relação a isso, mas eu acredito que foi muito relevante no dia de hoje. Beijo, aguardo vocês.